Fala galera, sou eu de novo aqui, Rafael, e esse é mais um vídeo do canal. A vida não é um morango, nunca foi um morango, tá? E hoje, para esse vídeo, eu vou trazer um assunto que lida a respeito desse ambiente que a gente está aqui, que é a internet, sobretudo as redes sociais, né? Como o consumo excessivo das redes sociais, como o mecanismo, né, com o qual a rede social trabalha, acaba nos minando aos poucos, nos destruindo, acabando com a nossa personalidade, nos matando aos poucos, nos deixando doentes, tá? Então eu vou falar justamente sobre esses passos, tá? Talvez você que está vendo esse vídeo aí, com certeza tem uma conta no Facebook, tem uma conta no Instagram, tem uma conta de WhatsApp, tem um Twitter, tem um LinkedIn ou outras redes sociais, tá? A gente também não pode negar que a gente não pode negar a existência nem o uso das redes sociais, elas são importantes. Na minha opinião, é o maior meio de comunicação que existe, tá? E como nós somos criaturas racionais, né, diferente dos animais, nós temos a necessidade de nos comunicar com o nosso semelhante, né, e de conviver com o nosso semelhante. Então, por isso que a gente criou coisas como a escrita, os alfabetos, as palavras, os emojis, né? E aí o homem sempre teve essa necessidade de comunicar. Então, gente, sei lá, os meios de comunicação antigamente já eram, sei lá, o oral, né, o meio de comunicação oral, através das palavras. Né? Na Grécia Antiga tinham as ágoras, né, que eram as praças públicas, né, que as pessoas se encontravam para trocar ideia, para as pessoas, por exemplo, divulgar novas ideias. Com o surgimento da imprensa, né, através dos livros, através dos jornais, os jornais, né, sempre tiveram um grande alcance. E aí no século XX veio o rádio, né? O rádio foi um grande impulso, né, para os meios de comunicação. E depois veio a televisão, né? E depois da televisão veio a internet. E depois da internet veio as redes sociais que a gente conhece hoje em dia, como elas são, através do celular. Qual é a diferença entre as redes sociais até o final dos anos 2000 para hoje? Antigamente, eu falo antigamente como se fosse há um século atrás, né? Sei lá, 20 anos atrás, se você quisesse entrar numa rede social, né? Vou dar um exemplo. Ali nos anos 2000, você querer entrar no Orkut ou no MSN para mandar mensagem, no Orkut para fazer postagens, você tinha que reservar uma hora do seu dia, um momento do seu dia e um cômodo para fazer isso. Por quê? Havia o seu momento para você encontrar com seus amigos, para você se relacionar com eles, para você sair com eles, jogar bola com eles. Havia o seu momento para você namorar, para você trabalhar, para você estudar. E aí você reservava um tempo do seu dia para você sentar na frente de um computador, quer seja dentro da sua casa, ou dentro de uma lan house, né, que tinha as lan houses antigamente, né, que a galera jogava CS, jogava GTA, né? E aí quando você entrava na frente daquele computador, ficava na frente daquele computador, você logava lá na sua conta e mandava mensagens ou postava. Qual o diferencial do celular para o computador? É porque justamente o computador ele pede para você esse espaço no tempo para fazer isso. O celular não. O celular está na tua mão. O celular ele está no teu bolso. Então se ele está na tua mão, ele está no teu bolso, você está o tempo todo conectado. Tá. Antes das redes sociais irem para o celular, você não tinha pressa para você querer saber das notícias. Certo? Você, sei lá, depois da escola de manhã você entrava lá na tarde, ficava vendo os vídeos no YouTube, entrava lá nas redes sociais, tal, postava e saía, né? Ou então à noite ou de manhã, né, se você estudava à tarde. Com as redes sociais na tua mão, no celular, tudo acontece naquele momento, naquela hora. E aí você quer ver tudo em primeira mão ou você quer postar em primeira mão. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava vendo o debate ao vivo dos candidatos à prefeitura de São Paulo, quando um dos candidatos, o jornalista, né, na época, José Luiz da Atena, ele pegou uma cadeira e arremessou no outro candidato, que era o Pablo Marçal, né, ambos concorrendo para a prefeitura de São Paulo. Quando eu vi aquilo acontecendo naquele exato instante, o primeiro impulso que eu tive
foi printar a tela e enviar para todos os meus grupos de WhatsApp e postar no Instagram, nos stories. Por quê? Porque eu queria que as pessoas vissem aquela notícia, aquela imagem em primeira mão na minha conta, na minha rede social. Ou seja, é como se fosse o seguinte: nossa, caraca, acabei de ver na rede social do Rafael que um candidato a prefeito de São Paulo tacou a cadeira em outro candidato. Ou seja, eu queria evocar para mim essa coisa de instantaneidade da notícia. Entendeu? Eu acho que isso acontece muito, né? As pessoas querem ser os primeiros a postarem, ou querem tudo na hora, porque a gente vive nesse mundo de celeridade, nesse mundo de instantaneidade, onde tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, agora, aqui, já. Tá? E isso acarreta em algumas coisas, né? Existe uma síndrome chamada FOMO, tá? Que é uma síndrome que aumenta o medo das pessoas estarem de fora de novidades, né? Ou de experiências. Ou seja, as pessoas não querem ficar por último ao saber de uma coisa. Então, se está saindo um meme na internet, você quer ser o primeiro a ver aquele meme, ou ser o primeiro a compartilhar aquele meme. Você quer ter esse pioneirismo, né? E como eu falei para vocês, a gente passa muito tempo, falando aqui de Brasil, né? A gente, como brasileiro, passa muito tempo na frente das telas, das redes sociais. Eu joguei aqui na internet para pesquisar, eu pesquisei em algumas fontes. O brasileiro, ele passa em média 9 horas e 13 minutos por dia online. 9 horas e 13 minutos por dia, tá? O Brasil ocupa o segundo lugar do ranking mundial do tempo online. 66% da população brasileira utiliza as redes sociais. E o Brasil também está entre os países que mais passam tempo em frente a telas, tanto de computadores quanto de smartphones, né? Eu não sei como é que funciona, como é que as pessoas conseguem conciliar isso, né? Aliás, até as redes sociais, elas criam mecanismos para você ficar preso aqui. Vou dar um exemplo. Os aplicativos de vídeo curto, eles não possuem histórico de visualização. Ou seja, se você vê um vídeo e não curtir aquele vídeo, não salvar aquele vídeo, não comentar aquele vídeo, não tem como você ver ele de novo quando você sai da tela. E ao perceber isso, você fica preso. Da próxima vez que você vê um vídeo, você fica preso na tela e tem que interagir de alguma forma. Cara, eu tenho que curtir esse vídeo, eu tenho que salvar esse vídeo aqui nos salvos da minha rede social, porque senão eu nunca mais vou ver esse vídeo engraçado ou esse vídeo impactante de novo. Eles fazem essas ferramentas de propósito, né? Os vídeos, eles curtos, eles são feitos em telas, em formato vertical, para que você tenha uma interação completa em toda a tela, né? Eles fazem essas estratégias para prender o seu tempo aqui, né? E aí, o que acontece? Quem é que ganha dinheiro hoje em dia? Quem ganha dinheiro hoje em dia são as pessoas que conseguem, melhor dizendo, prender a sua atenção nessa tela. Tá? Então, por exemplo, por que o Luva de Pedreiro ficou tão famoso? Por que existe um monte de influencer aí que fica famoso? Com 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de seguidores. O que eles fazem? Quando você vê o conteúdo dos vídeos dele, você vê um monte de bobagem, você vê um monte de besteira, certo? Vídeo engraçadinho, vídeo de comédia. O que eles fizeram para prender você na frente da tela? Eles tiraram a sua atenção, eles fizeram você rir, fizeram você compartilhar aquele vídeo. E aí as marcas sabem disso, tá? As marcas, elas entendem isso. Então, cara, assim, se as pessoas passam mais de 9 horas nas redes sociais, eu tenho que anunciar nas redes sociais. E se eu tenho que anunciar nas redes sociais, eu tenho que procurar um cara que tem, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores. E aí eu pago para esse cara e esse cara ganha dinheiro compartilhando os meus produtos. E é assim que essa galera ganha dinheiro. E aí que entra a comparação. Quando você entra na rede social, você fica vendo a vida de certos influencers, de certas pessoas, e você começa a ver que é só viagem, é só a gente tendo tempo para fazer a viagem dos sonhos, ir para Paris, ir para Nova York, para China, para Búzios, para Pipa lá no Rio Grande do Norte, para Gramado. São pessoas que o tempo todo estão trocando de carro, compram o carro dos sonhos,
compra iPhone, estão sempre trocando, sei lá, de casa. E você começa a comparar a tua vida com essas pessoas e você começa a ver assim, nossa, eu não tenho a vida que esse cara tem, eu não tenho a casa que esse camarada tem, eu não tenho as roupas que esse cara tem, a minha vida é uma droga. Tá certo? E aí você começa a se comparar com essas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma garota que namora um rapaz, eles moram numa cidade pequena e eles têm como rotina conversar, passear numa calçada, ficar na beira de uma sombra de uma árvore, comer um açaí, comer, sei lá, um sorvete, uma pizza. E aí essa menina começa a comparar o relacionamento dela com uma influência de um outro influencer que leva essa menina para, sei lá, para ter um passeio de barco, de iate, para viajar para Paris. Aí ela começa a namorar pro namoradinho dela humilde e fala assim, nossa, eu não tô feliz no meu relacionamento. Sabe? Ela começa a comparar o relacionamento dela com a outra garota influencer. Você, por exemplo, você começa a desenhar, é um hobby, você começa a desenhar. E aí você começa a comparar com outras pessoas que postam desenhos nas redes sociais, que estão muito mais avançados que você. E você começa a falar assim, nossa, eu nunca vou chegar no nível dessa pessoa. Aí você para no meio. Você para no meio. E aí você começa a fazer essas comparações. Você vê um cara lá engraçadinho que tem, sei lá, 10 mil, 100 mil visualizações, ele ganha dinheiro compartilhando jogo do tigrinho, tá? Toda vez que você perde dinheiro numa dessas casas de apostas, né? Porque essa casa de aposta é cassino online, tá? Você não vai ganhar dinheiro sempre. Muito pelo contrário, muitas pessoas vão perder para não ganhar. Quando isso acontece, aquele influencer ele ganha uma comissão. Então ele paga a academia dele, ele compra as roupinhas dele de luxo, ele não compra um livro, né? O carro dele, ele troca o carro dele, compra uma moto, ele paga a festa pros amiguinhos dele, pras novinhas, ele fica viajando o mundo todo com aquela grana. Aí você, que fez uma graduação, que fez um curso superior, tá desempregado. Porque você acreditou que fazendo uma graduação era suficiente para você crescer socialmente. Você começa a comparar a tua vida com aquele cara e fala assim, nossa, eu sou um bosta. Porque eu fiquei 4 anos na faculdade estudando, trabalhando, me esforçando, eu tô aqui desempregado morando com a minha mãe. Enquanto que esse camarada aqui que sei lá, faz um monte de vídeo idiota, divulga tigrinho, coelhinho, dragãozinho, tá tendo uma vida melhor que a minha. E você começa a ficar triste. E aí esse tipo de comparação, ele vai descendo de níveis. Você começa a se comparar com pessoas que estudou com você, que você conheceu. Uma pessoa que conseguiu o trabalho que você tinha o sonho de trabalhar lá. Uma pessoa que passou no concurso público que você tinha o sonho de fazer. Uma pessoa que quis conhecer um país no exterior que você sempre teve o sonho de conhecer, mas aquela pessoa foi antes de você. Entendeu? Sei lá, eu sempre tive o sonho de conhecer a Nova Zelândia, vou dar um exemplo. Aí uma garota que estudou comigo no ensino médio tá lá e eu não. Tô aqui desempregado. E aí começa a acontecer com você algo que começou a acontecer comigo. Primeiro ponto. Para que postar em rede social se a rede social só serve para postar vitória? E eu não tenho vitória nenhuma na minha vida. Para que eu vou compartilhar minha vida se eu não tenho nada para compartilhar? Se minha vida não tem nada de espetacular? Se a minha vida não tem nada de digamos, incrível para mostrar? Eu não viajo para o exterior, eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho namorada, eu não tenho emprego dos sonhos, eu não tenho dinheiro, certo? Para que eu vou ficar compartilhando em redes sociais se as redes sociais servem para isso? E segundo ponto, com o tempo você começa a ficar triste com a felicidade dos outros. Quando você vê uma pessoa tendo esse tipo de vida, quando você começa a ver as pessoas que até que você conheceu realizando sonhos de você não, você começa a ficar triste. Porque você também não consegue realizar. Você não consegue ficar feliz pela outra pessoa. Então esse é o mal, da gente ficar o tempo todo na rede social e acima de tudo ficar se comparando com as pessoas. Porque a gente para, de certo modo, a dar valor, tá? Pelas poucas coisas que a gente tem, que são valorosas também. E que com o tempo a gente acaba não dando valor para elas. Eu vou dar um exemplo. Você que está vendo esse vídeo, você tomou café da manhã hoje, certo? Isso é um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque tem gente que passa fome, cara. Tem gente que vai morrer de inanição. Porque não tem o que comer no café da manhã.
não tem o que comer no almoço, não tem o que comer na janta. Tá? Você tem roupa para vestir? Não tem? Tem gente que não tem roupa, veste trapo. Em algum lugar desse mundo tem gente que está passando por essa situação, cara. Você está morando numa casa? Tem um teto acima da sua cabeça? E as pessoas que moram na rua que não tem? Será que isso não é um motivo para você se alegrar? Será que isso não é um motivo para você ser feliz e grato por aquilo que você tem? Ou você vai continuar se comparando com outras pessoas? Você tem pernas para andar? As suas pernas funcionam? Imagina, se coloca no lugar das pessoas que não têm a oportunidade de se levantar da cama, se levantar para sair, para trabalhar, para estudar, para voltar para casa. Tem gente que está tetraplégico. Tem gente que vai ficar em coma no hospital até morrer. Tem gente que vai ficar a vida toda acamada por causa de uma doença severa. Tem gente que não consegue, nunca mais vai ficar em pé. Tem gente que vai perder os membros inferiores e não vão conseguir mais apoiar o pé no chão. Entende? Então, assim, a gente fica o tempo todo se comparando com a vida de outras pessoas que a gente julga ter uma vida muito mais espetacular e extraordinária que a nossa, e a gente acaba não percebendo que Deus, ele nos abençoa nas coisas simples. A gente acaba se comparando com outras pessoas que conseguiram as coisas muito rápido e muitas vezes de maneira desonesta, e a gente acaba esquecendo que Deus, ele tem um tempo determinado para cada coisa na nossa vida. Entendem? Então veja, eu vou voltar naquele exemplo que eu falei para vocês. Você tem duas pernas, certo? Você sente o chão quando você toca ele com seus pés. Tem gente que não pode mais andar. Tem gente que nunca mais vai ter essa sensação. Tem gente que vai perder a perna. Tem gente que vai ficar paraplégico. Ou então pessoas vão morrer hoje, infelizmente. Então veja, o maior milagre que pode acontecer na sua vida não é você andar sobre as águas. O maior milagre que pode acontecer na sua vida é você andar. Já parou para pensar nisso? O maior milagre que pode acontecer na sua vida é você ter algo para comer no almoço e na janta. O maior milagre que você pode ter na sua vida é ter uma esposa, companheira do seu lado, você ter filhos, você ter uma família. Você já agradeceu a Deus por isso? Por você ter isso? Por você ter um lar? Veja bem, eu não falei casa, eu falei lar. Porque a casa é feita por paredes e telhado, né? O lar é feito também por pessoas. Você já agradeceu por você ter uma família feliz? Uma família que está te apoiando em todos os problemas? A gente esquece de agradecer. A gente esquece de dar valor pelos relacionamentos saudáveis que a gente tem. A gente esquece de dar valor pelo pai e a mãe que a gente tem. E a gente fica se comparando com essas pessoas que muitas vezes conseguiram aquele passeio de barco, aquela viagem para o exterior, de maneira desonesta. A gente fica dizendo para nós mesmos que nós somos infelizes, nos pautando por aquilo que as redes sociais demandam, ou melhor, mostram pra gente. Entendeu? Nossa, eu nunca viajei para o exterior. E você é menos feliz por isso? A sua vida deu menos certo porque você nunca foi para fora do Brasil? É isso? É isso que a gente vai medir agora? Ah, mas fulano de tal tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Eu faço uma postagem aqui e só 10 pessoas viram. Esse vai ser o nosso parâmetro de felicidade? Fulano de tal, quando casou com a famosa tal, toda vez ele fica postando em rede social que ama aquela modelo lá, tal. Toda vez fica fazendo aniversário de 1 mês de namoro, 2 meses de namoro, 3 meses de namoro, 1 ano de namoro. E o meu namorado, minha esposa, não faz nada disso. É sério que esse é o nosso parâmetro agora de amor? É curtida, é postagem? Eu achava que o parâmetro de amor eram atitudes. O cuidado com o dia a dia. Às vezes o eu te amo não é você ficar postando em rede social, eu te amo, nos stories. Às vezes o eu te amo é você falar o seguinte: olha, eu preparei o almoço para você hoje.
Usa o meu carro para você ir no trabalho. Deixa que eu lavo a roupa para você. Você está cansado? Deixa que eu varra a casa. Então a gente, por causa de rede social, a gente parou de medir o valor das pessoas, o carinho que elas têm por nós através de atitudes, e a gente trocou essa métrica por curtidas, por likes, por comentários, por compartilhamento. Você entendeu? Então, pensa no seguinte, a nossa vida, ela não vai ser o tempo inteiro algo espetacular a ponto da gente ficar compartilhando tudo em rede social, como esses famosos fazem. A gente tem que parar de se comparar com esse tipo de coisa, sabe? O meu exemplo de vida, e falando de Bíblia, é Daniel. Aconteceram diversas coisas na vida dele, que são histórias incríveis, provações de fé. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele falou o seguinte pro o eunuco lá, ele falou assim, ó, eu não vou comer iguaria nenhuma, tá? Eu só vou comer verdura e água. Eu vou provar para você que eu vou ser mais inteligente, mais douto que todo mundo aqui. O camarada, ele não só descobriu qual era o sonho do rei Nabucodonosor, mas ele interpretou corretamente. Ele foi arremessado numa cova de leões e ele voltou vivo da cova de leões. Mas isso não acontecia todo dia na vida dele. A rotina de Daniel, na maior parte da vida dele, foi acordar, orar, trabalhar, se alimentar, voltar a trabalhar, orar de novo e dormir. Essa era a vida dele. Era uma vida simples, com uma rotina simples. Você entendeu? Esse é o problema que a gente está vivendo. A gente começa a achar, de tanto ver rede social, de tanto ver postagem de famoso fazendo isso e aquilo, a gente começa a achar que o nosso filme a nossa vida tem que ser um filme de Hollywood, mas não tem que ser. A nossa vida vai ser simples. E amém por isso. A gente tem que começar a amar essas coisas simples, esses detalhes simples. Quer ter uma casa, ter roupa, ter comida, ter água para você beber, ter água para você lavar a sua louça. Tem gente que não tem água para fazer nada disso. Se você esperar a vida toda para você fazer a viagem dos seus sonhos para ser feliz, ter emprego dos seus sonhos para ser feliz, conhecer o país que você sempre quis conhecer para ser feliz, namorar, sei lá, o ator do dorama ou casar com a supermodelo top model para ser feliz, ter o tênis da moda para ser feliz, ter o último casaco, sei lá, da moda para ser feliz, ter o videogame que lançou agora para ser feliz. Você nunca vai ser feliz, porque você vai ficar sempre nessa roda tentando se satisfazer e você nunca vai se saciar. Entendeu? Bota uma coisa na sua cabeça. Será que é você que está consumindo as redes sociais? Ou são as redes sociais que estão consumindo você? Talvez sejam as redes sociais que estão te devorando. Tá? A palavra feed vem de alimentar do inglês. É você que está alimentando as redes sociais com postagens, com curtidas? Ou são as redes sociais que estão se alimentando do seu caráter, das suas esperanças, do seu tempo precioso, da sua vida? Será que são as redes sociais que estão se alimentando de você e você não está tendo tempo para passar com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos? A se dedicar no seu trabalho, a você estudar mais, a ler um bom livro? Eu estou começando a achar que são as redes sociais que estão devorando a gente. E o que sobra no final do dia é procrastinação. É você ficar adiando sonhos, metas, objetivos, deixando tudo para depois, porque você ficou o dia todo procrastinando, descendo a tela do celular, e porque você ficou se comparando com outras pessoas. Vamos administrar melhor o nosso tempo. E vamos administrar melhor as nossas emoções. Então, já que a gente passa a maior parte do tempo na frente da tela do celular, o que a gente faz com ele? Será que a gente está destruindo a nossa autoestima usando o celular? Será que a gente está acabando com a nossa vida, procrastinando, deixando planos para depois, ficando ansioso, estressado, deprimido por causa do celular, por causa das redes sociais? A vida não é só isso aqui, entendeu? A vida é você pisar na grama. A vida é você agradecer a Deus porque você almoçou. A vida é você dormir e acordar, ir para o trabalho, estudar, voltar, e às vezes fazer a mesma coisa no outro dia, no outro dia. A vida são processos, a vida são coisas repetitivas. Essa é a vida.
E a vida é passar tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos, entendeu? Passa tempo de qualidade com as pessoas que já te amam, né? Tem gente que acha que só vai ser feliz quando ficar famoso e quando virar um youtuber famoso, quando virar um TikTok famoso, um influenciador famoso, e ir numa festa com vários influencers famosos, e aí eu vou ser feliz. Cara, você nunca vai ser feliz assim. Esse é o meu recado, espero que vocês tenham entendido, tá? Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, curte e lembre-se, as coisas são difíceis mesmo porque a vida, ela não é um morango. Nunca foi um morango, tá?